Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que Ele possa vir falar conosco sempre por intermédio dessa santa e poderosa palavra que é poderosa para nos alertar, instruir, direcionar e abençoar. Esse é o desejo do meu coração. Para você, meu irmão, que me ouve, para você, minha irmã, que me ouve, que tem vindo aqui constantemente se alimentar desse pão. Vamos lá, vamos para mais uma breve conversa? Eu quero ler com vocês hoje um texto, são 3 versículos apenas, eu creio, não fiz a conta, mas encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 11, quero ler com vocês o versículo 12, diz assim, ó: Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Eu quero repetir, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas, e foi ver se encontrava figos. No entanto, só havia folhas, pois não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: Nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Glória a Deus. Irmãos, essa é a primeira parte que os discípulos ficam bastante assim, espantados com o Senhor Jesus. Por quê? Ele amaldiçoa uma figueira. Sim, ele amaldiçoa essa figueira. E tudo, logicamente, tem uma conotação e algo, uma simbologia por trás disso, porque todos nós fomos chamados para frutificar. O Senhor Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 16, ele fala: Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vocês, e eu os nomeei para que vocês vão e deem fruto que permaneça, a fim de glorificar o meu Pai, para que vocês possam me pedir ao meu Pai aquilo que quiserem em meu nome. Bom, e essa passagem, ela se encontra introduzida, essa narrativa, Marcos introduziu ela estrategicamente logo depois que o Senhor Jesus entra em Jerusalém. A grande entrada, a chamada entrada triunfal, a qual é celebrada em algumas igrejas como Domingo de Ramos, que os israelitas ficaram gritando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. A palavra narra que Jesus olhou o templo de cima a baixo, e os evangelhos sinópticos, que são o de Marcos, o de Mateus e o de Lucas, narram como a purificação do templo. E não obstante, logo depois está isso aqui, que é uma palavra, irmãos, que denota um certo juízo do Senhor. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes. A palavra vai falar: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Bom, eu quero fazer algumas pontuações aqui. Primeiro, irmãos, é um momento em que o Senhor Jesus saiu logo daquele acontecimento ali, e começa o processo de purificação. Essa purificação do templo se remete justamente a nós. Nós somos o templo, irmão. Nós somos o templo. Quando ele entra e dá uma olhada no templo, ele está entrando ali e está olhando o que precisa ser alterado. Esse é o momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus. Esse é o momento em que nós chegamos à igreja, nós ouvimos falar que o Mestre pode nos dar uma condição de vida melhor, restaurar aquilo que foi quebrado, nos devolver tudo aquilo que foi perdido para o inimigo. Nós ouvimos falar disso. E essa é uma entrada triunfal profética. Por quê? Porque logo depois que nós aceitamos ele, batizamos. E o batismo significa purificação, para que o Espírito Santo venha. É um processo que todo crente passa. Muitos desistem, meu irmão, porque causa bastante dor. O processo, muitas vezes, ele causa enorme dor. Mas a palavra fala justamente do momento que ele sai ali, e é de Betânia. A palavra Betânia significa casa dos figos, que é justamente aonde ele procurou. Ele olhou para uma figueira. Ele saiu da casa dos figos, irmãos. E o figo, ele tem um simbolismo na Bíblia. Além de a figueira representar a própria Israel, que deveria dar figos. E qual que é o simbolismo do figo, que é o fruto da figueira? É de paz e prosperidade.
Eu quero repetir, é de paz e prosperidade. E ele teve fome, meu irmão. Ele teve fome de quê? Paz e prosperidade. E como que a paz e a prosperidade é produzida? Por justiça. Por justiça. Quando se há justiça, automaticamente a paz e a alegria se encontram. Eu quero repetir, quando há justiça em uma determinada região, quando se vê justiça, a paz e a alegria se encontram e nós nos sentimos seguros. Num país onde a justiça se cumpre, há segurança. Mateus 5,6 diz: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E o Senhor Jesus teve fome e tinha uma expectativa de saciedade no coração. De quem, irmão? Dos israelitas. Logicamente a palavra fala daqueles que chamaram ele para frutificar. Ele está ensinando, ele está ensinando os discípulos. E a palavra fala, a palavra se diz o seguinte, irmão: viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontrava figos. E eu quero te falar, meu irmão, eu quero te falar algo, meu irmão. Jesus nos olha à distância. Jesus já te enxerga há muito tempo, quando você nem enxergava ele. Minha irmã, Jesus te enxerga há muito tempo, antes de você enxergar. E o que ele está olhando, meu irmão? Ele está vendo que tem folhas. Ele está vendo que tem folhas. E o que quer dizer folhas, irmão? As folhas é justamente aquilo que se vê por fora. Tá falando, as folhas falam da aparência. Então ele está vendo o que você aparenta ser. Ele está vendo como você se comporta, aquilo que você diz para os outros. Ele está olhando de longe. Eu quero ler com vocês um texto que fala justamente disso, irmãos. Por quê? Quando o Senhor Jesus, nós aceitamos Ele, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós entendemos que passamos por esse processo de purificação, nós logo começamos a ouvir pregações sobre a volta de Jesus. E eu creio, irmãos, eu creio do fundo do meu coração, com todo o meu coração, que Jesus está prestes mesmo a voltar ao Brasil, não o final dos tempos, mas sim um momento profético em que ele traz justiça para alguns e juízo para outros. E se tem uma parábola que representa bem isso que está acontecendo aqui, que Jesus olhando essa figueira, se encontra da parábola do servo fiel e infiel, ou leal e infiel, que está em Lucas 12, a partir do verso 35, que fala assim, ó: estejam preparados para servir e conservem acesa as suas lamparinas, que remete logo às noivas virgens. Diz assim: quando o Senhor voltar da festa de casamento, assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento certo, em que ele chegar e bater. Felizes os servos que estiverem prontos esperando a volta dele. Eu lhes afirmo que ele colocará todos à mesa e se vestirá para servi-los. O Senhor mesmo nos servirá. E fala, e ele pode vir às 9 horas da noite ou à meia-noite. Porém, felizes são os servos que o Senhor encontrar prontos. E essa era a grande questão dessa figueira. A figueira fala justamente daquilo que Israel passava, porque os profetas vieram, irmão, avisaram, sabe, bateram na mesma tecla: estejam prontos, preparem-se, um noivo vem aí. Tem um maluco que clama meia-noite: o noivo vem aí. Só que eles não deram atenção, esperavam de uma outra forma. E o que aconteceu? No entanto, a palavra fala, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. E essa é a grande questão do despreparo espiritual de muitos, que muitos vivem hoje, irmão. Por quê? O problema era ela ter folhas? Não, porque a folha aparenta aquilo que ela já deveria estar produzindo. Por quê? Numa figueira, irmão, primeiro se dá os frutos e depois aparece a folhagem. Essa é a grande questão do que Jesus está ensinando. Essa figueira não entendeu o tempo dela, porque o grande problema fala assim, ó, pois ainda não era tempo. Não era tempo. Então ela estava mostrando ser uma coisa que não era de fato. Haja de acordo, meu irmão, com o tempo profético.
haja de acordo com aquilo que você está vivendo. Quando nós encontramos com o Senhor, há alguns tempos que nós precisamos entender. Primeiro, Ele nos faz uma promessa. Automaticamente nós somos colocados no processo. O processo pode se incluir arrependimento, purificação e depois recebimento da promessa. E quando se chega o final quando se chega no final da promessa, é justamente um tempo de restauração. Nós precisamos aprender verdadeiramente a identificar e agir conforme aquilo que nós estamos vivendo. Irmão, se é um tempo de arrependimento, é um tempo de humilhação, de oração, é um tempo de confissão. Se é um tempo de purificação, é um tempo em que nós passaremos por processos dolorosíssimos e não podemos ficar nem lá e nem cá. Nós precisamos ficar firme com o Senhor. Independente do tempo, se é um tempo de restauração, é um tempo ali que logo depois haverá uma colheita. E é um tempo de juntar os cacos. E precisamos aprender isso, de acordo com aquilo que nós temos vivido. O salmista vai falar, em Salmos 90, versículo 12. Ensina-me, Senhor. Peça comigo. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu possa alcançar diante do Senhor um coração sábio. É necessário, irmão, é necessário, irmã, não pular etapas, passar por cada parte do processo, se nós quisermos receber do Senhor tudo aquilo que nós temos pedido. Agora a palavra vai falar, porque o Senhor Jesus chegou com fome, irmão. O Senhor Jesus chegou com fome. E aí o que ele disse à árvore? Porque ela estava se movendo por aparência, estava fingindo ser uma coisa que não é, estava vivendo um propósito diferente daquilo que foi designado pelo mestre para ela. Ele fala, então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. É uma palavra, é algo, é um tempo de juízo. E isso aqui relata um evangelho que não se prega por aí. Por quê? Porque com Jesus é só vitória. Uhul! Não é? Mas o que ele está falando é que nunca mais vão comer do seu fruto. Pode até frutificar, mas não vão comer. Não vão. É uma palavra de juízo, irmão. Existe um evangelho que muitos se negam a ouvir. Que existe juízo. Que existe sim para quem está desalinhado do tempo, está desalinhado daquilo que o Senhor tem para aquele momento. Existe uma condenação vindo da parte do próprio mestre. Vocês percebem que ele condenou ela a ser seca? Nunca mais, olha, nunca mais. Logicamente isso pode ser revogado, irmão, através de arrependimento. Mas o que o Senhor colocou essa figueira, porque ela deveria já produzir paz e prosperidade, já devia estar vivendo paz e prosperidade, é disso que fala o fruto da figueira, já devia estar desfrutando disso. Ela estava fingindo viver algo que não era, e aí ela entrou no juízo do Senhor. Essa é uma palavra que muito, muito dura, mas que nós precisamos ouvir, irmão. Sabe, um tempo de sequidão no deserto. Quantos têm vivido o deserto? Quantos têm vivido momentos difíceis por causa justamente das suas próprias escolhas? Irmãos, eu não tenho dúvida, quando eu entrei no deserto foi pelas minhas próprias escolhas, por aquilo que eu escolhi, para onde eu olhei e não devia olhar, o que eu ouvi e não devia ouvir, acreditei em quem não devia acreditar. Por quê? Eclesiastes 12:14 fala, pois Deus vai julgar tudo o que foi feito, até aquelas coisas que ninguém conhece, sejam elas boas ou sejam elas más. Qual fruto o Senhor encontrará quando Ele voltar? Quero te perguntar, meu irmão, você precisa pensar nisso. Minha irmã, você precisa pensar nisso. Você está em paz com a sua família? Você já se humilhou diante de quem você injustiçou? Você, sabe, se consertou com Deus aonde devia se consertar? E a purificação? Está olhando para onde não deve olhar ainda?
mesmo depois de um certo tempo de caminhada? Está ouvindo pessoas que não deve ouvir? Está frequentando lugares que não deve frequentar? E a restauração, você já começou a juntar os cacos? Aquilo que vai fazer parte do seu vaso, que com a força de um coração endurecido, muitas vezes nós mesmos jogamos esse vaso no chão e se quebra, espalha cacos para todo lado. Então precisamos compreender por quê. Olha como a palavra termina: e os discípulos ouviam o que ele disse. Isso é muito forte. Por quê, irmãos? Porque um verdadeiro discípulo está atento à voz do mestre. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Um verdadeiro discípulo está atento, sempre atento ao que o mestre fala. Por quê? Porque o que o mestre fala é verdade. A palavra não volta vazia. Ele é a própria palavra encarnada. E ele quer nos alertar hoje sobre algo que está acontecendo. Você está ouvindo? Olha, em Marcos capítulo 13, conta a história da parábola daqueles que ouvem a palavra e recebem ela no coração. E eu gosto muito de um versículo e eu quero terminar aqui, Marcos capítulo 13, quero ler com vocês o verso 16, que diz o seguinte: mas bendito são os olhos de vocês, pois veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Quem já viveu a verdade, contemplou o que a palavra é poderosa para fazer, sabe que o ouvido se torna um verdadeiro alimento, uma verdadeira boca para a alma, que se alimenta da palavra. O Senhor Jesus vai terminar com essa parábola falando que aquele que ouve e compreende as palavras, esse frutifica a 100 vezes mais. E esse é o intuito da palavra, irmão. Esse sempre é o intuito da palavra: gerar salvação, gerar arrependimento que conduz a salvação ao nosso coração, de coisas que nós devemos amadurecer em nossa própria vida e nos conduzir a um destino de paz e prosperidade, porque bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são vocês que, quando vos injuriarem contra vocês, vocês mesmos serão perseguidos, porque é nosso, irmão, é nesse momento que nós entendemos que nós estamos verdadeiramente seguindo o Mestre. Então, bem-aventurados são os que ouvem, benditos são os olhos de vocês, benditos são os ouvidos que ouvem. Mas precisamos eliminar tudo aquilo que nós estamos colocando para dentro para que nós venhamos a frutificar. Precisamos colocar o fertilizante da palavra para que a figueira seca verdadeiramente se torne produtiva. Essa é a intenção da palavra. Que o Senhor Jesus, quando Ele voltar, Ele possa nos encontrar pronto e que Ele possa falar como Ele falou para o servo fiel em Mateus 25, versículo 23: muito bom, servo leal e fiel, porque fostes fiel no pouco, no muito eu lhe colocarei. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre esteja com todos, até uma próxima. Tchau, tchau.